Eu quero falar para vocês hoje de um tema muito importante na caminhada cristã. Eu diria até, como em algumas das minhas pregações, um tema que é bom ser compreendido até por quem não é crente. Mas é claro que eu vou conduzir essa palavra numa temática bíblica. E eu queria que você, mais uma vez, orasse comigo. Se você veio aqui, eu sei que você quer ouvir a voz de Deus. Você não quer, na verdade, me ouvir. Você quer ouvir Deus. Eu tenho uma responsabilidade de ser um canal de Deus. Então ore agora, dizendo: Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Transmita a Tua palavra através da minha vida. Que cada um aqui essa noite seja abençoado, seja edificado em nome de Jesus. Todo e qualquer tipo de impedimento, eu repreendo em nome de Jesus. E declaro, Senhor, a Tua bênção, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar hoje. Que esse ambiente continue a ser envolvido pela Tua doce presença. Envolve esse ambiente. Enche esse ambiente da Tua graça. Oh, meu Deus, enche esse ambiente da Tua presença. E que assim fique mais fácil pregar e mais fácil compreender. Em nome de Jesus. Amém. Você não precisa abrir a sua Bíblia por enquanto, porque eu só vou pedir mais na frente que você leia um texto comigo. O tema da mensagem de hoje é: lutar é preciso. Olha para o irmão do seu lado assim: meu irmão, lutar é preciso. Lutar é preciso, é necessário. Eu gostaria de sempre trazer mensagens fáceis de se pregar e também muito doces, muito doce ao seu ouvido, mas eu também preciso te preparar para uma guerra que existe. Eu também preciso te falar que nós somos parte de um exército. E nós vamos constatar isso biblicamente. Nós somos parte do exército de Deus. Essa mensagem, eu também estou me baseando dentro do que Deus tem falado comigo durante essa semana. Terça-feira a gente teve uma noite assim poderosa com o Jason Lee Jones aqui na igreja. E geralmente eu me preocupo muito com o horário, mas na terça-feira agora eu falei: eu não estou nem aí. Quem quiser ir embora vai, quem quiser ficar fica. Eu vou virar a noite aqui se for preciso. Me joguei no chão e fiquei chorando, irmão. Só chorei. O pastor de vocês chorou igual a criança depois de uma pizza. Mas chorei, fiquei ali. Oh, meu Deus do céu, só mesmo na presença de Deus. Tanto que o Jason começou a pregar. Teve uma hora que ele olhou para mim e disse assim: eu estou pregando. E tipo assim, querendo que eu fizesse algum sinal para ele. Chega. Eu falei: você pode continuar. Disse assim: eu estou pregando por causa do senhor, pastor. Ele falou para mim: então eu estou recebendo. Vai pregando aí. E ele foi pregando. Foi mais de umas 3h30 de louvor e palavra. E na quarta-feira, nós recebemos aqui o Paulo, que hoje está com a família no seminário, estudando no Cefenai, lá em Dallas, no Texas. Ou é o contrário? Está aí, é isso mesmo, em Dallas, no Texas. E ele veio e nos abençoou com uma palavra sobre perseverança, sobre você continuar caminhando, e falou dos seus testemunhos. Foi algo tão profundo. Eu fui muito abençoado. Inclusive, tanto a ministração do Jason quanto do Paulo estão no nosso canal do YouTube. Você pode acessar. Eu quero te aconselhar a assistir essas ministrações, porque elas foram assim muito poderosas. E me baseando nisso, eu quero trazer essa palavra ao teu coração também nessa noite. Entenda que a verdade é que a luta faz parte das nossas vidas desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Você sabe que 300 milhões de espermatozoides são liberados e um só consegue atingir o alvo. Foi você.
olha para o irmão do lado e diz: irmão, foi você mesmo. Agora, se você tem um irmão gêmeo, então foram vocês dois. Se não, foi só você. 300 milhões lutando para fecundar um óvulo. Dos 300 milhões, quantos? Um. Nós já nascemos assim lutando. A criança, se você não sabe, mas um parto normal, às vezes o médico tem que puxar, porque a cabeça sai. Para puxar o corpo, tem que ser pela cabeça também. Então, o médico pega a cabeça, ele estudou para isso, ele dá um jeito e pum, e puxa a criança para fora. Se for parto normal. Se você não é médico e não entende nada disso, você pensa, vai morrer essa criança. Esse médico vai quebrar o pescoço, vai acabar com a vida, mas não. Está puxando pela sua cabeça. Então a criança, nós já nascemos lutando. Lutamos para nascer. Lutamos por nossas próprias vidas. Lutamos por aqueles que amamos. Lutamos por nossos sonhos. Lutamos pelo reino de Deus. Lutamos contra a tristeza. Lutamos contra as decepções da vida. Lutamos contra o desânimo. Lutamos a favor da felicidade. Na verdade, nós lutamos até o final da vida. E alguns lutam até contra a própria morte. Quando estão, às vezes, numa UTI, respirando por aparelhos, os médicos geralmente dizem, ele está lutando pela vida. E alguns lutam até contra isso, e outros lutam até contra si mesmos. Às vezes lutamos contra sentimentos maus em nós. Irmão, vou te falar, às vezes nós sentimos coisas tão desagradáveis na nossa vida, e nós temos que lutar contra nós mesmos, para que possamos fazer a vontade do Pai. Se nós pararmos para pensar, veremos que a Bíblia é um livro de guerra. É um livro que nos ensina a lutar com as armas certas e da forma certa. E eu quero te dar alguns exemplos muito claros e simples disso. Começando pelo Velho Testamento. A Bíblia nos fala em Números 13, só ouça, não abra, eu preciso de mais tempo, então vou correr um pouquinho. E contaram-lhe, disseram-lhe, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enaque, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, os amorreus, todos os eus estavam lá, irmãos, todos. Habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O contexto desse texto é que Moisés estava diante da terra prometida, que Deus havia dado a eles, era do povo de Israel, mas ele envia 12 espiões, preste atenção, dos 12, 2 voltam dizendo, vamos conseguir. 10 desses espiões chegaram dizendo o seguinte, Moisés, nós temos um problema, olha só, a terra é boa, ela mana leite e mel, em que sentido? Ela é próspera, o que você planta, nasce, a terra é boa, Moisés, o sol brilha, tem rios maravilhosos, a terra é linda, mas tem um problema, os 10 disseram, tem gigantes morando lá, e agora? Mas Josué e Calebe, a Bíblia fala aqui, especificamente Calebe, ele fez com que todos aqueles homens ficassem calados, fiquem calados. Moisés, é o seguinte, é verdade, tudo isso, mas certamente nós subiremos, ou seja, vamos subir a essa terra, vamos entrar nela e a possuiremos. Interessante aqui, uma coisa que você precisa entender, às vezes, nós temos que lutar até pelo que Deus já nos deu. Você quer um exemplo disso? Filhos. Deus nos dá filhos. Agora, se nós não soubermos criá-los, eles podem se perder e deixar realmente o caminho certo. A Bíblia diz, cria teu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando se tornar velho, não se desviará dele.
Deus deu para você um filho, mas se você não tiver a graça e a sabedoria para criá-lo, ele pode se tornar um criminoso, ele pode se tornar um viciado, ele pode se tornar alguém perdido. É seu, mas você tem que lutar. Por quê? Porque a mídia, às vezes na escola, às vezes os amigos, trazem coisas para a mente dos seus filhos que têm a tendência de destruí-los. E é interessante uma coisa: o meu filho, o João, tem só 7 anos e um dia eu vou passar por isso. Mas eu já ouvi, por exemplo, o pastor Emerson falar: quando chega uma certa idade, você vai perder o controle do seu filho, porque ele vai se tornar de maior perante a lei e ele vai tomar o rumo da vida dele. Sabe o que vai restar no coração dele ou dela, da sua filha? O que você ensinou durante o crescimento deles. Se eles aprenderam os princípios da palavra, então eles vão tomar decisões baseadas nestes princípios. Se você não os ensinou, então eles vão tomar decisões baseadas em outras coisas, coisas que aprenderam na vida. Então, o povo tinha que lutar por uma terra que já havia sido dada a eles, mas eles tinham que lutar por ela. Tem coisas que Deus fala: eu vou te dar. Você quer? Quero. Então agora vá em frente, lute. Não tem nada de graça a não ser a salvação. E você vai entender isso aqui com o tempo. Números 13, a Bíblia fala isso. E na vida, irmão, para não dizer nada, pouquíssimas coisas são assim de graça. Na grande maioria das vezes, nós temos que lutar para conquistar. 1 Samuel 17:45 fala do momento em que Golias encontra-se com Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Entenda que nós somos parte de um exército cujo general é Jesus. E eu quero te falar uma coisa: Jesus não deu a sua vida na cruz do Calvário para perder. Você pode até estar vendo tudo que você está vendo no cenário mundial, mas Jesus não deu a sua vida para perder. Nós estamos no exército, do lado do exército vencedor. Nós já vencemos com Cristo na cruz do Calvário. Jesus nunca nos prometeu que seria fácil e tranquilo. Teve até uma música há um tempo aí que pegou: tranquilo e favorável, era isso? Jesus nunca nos disse que seria só tranquilo e favorável. Pelo contrário, ele disse: olha, fica firme. Nós vamos ler isso aqui daqui a pouco, em João 16:33. Fique firme, o próprio caminho para o céu traz seus enfrentamentos. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7: entrai pela porta estreita, que larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos acabam entrando por essa porta. Então até o caminho para o céu, até a porta que você entra, ela tem um certo aperto. Ela tem um certo desconforto, mas é o caminho que leva para a vida. É um caminho de renúncia. Para ir, meu irmão, com Jesus, ele disse: você quer me seguir? Quero. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Exemplos do Novo Testamento, Romanos 8, a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, o que a Bíblia diz? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais que vencedor. Para mim, mais que vencedor é quem venceu mais de uma luta. Se ele venceu uma, ele é vencedor. 2, é mais que vencedor. E como que nós podemos ser vencedores se não tem luta nenhuma para ser travada? Como é que você se torna mais manso e vence a luta contra a raiva, se você sempre perde o controle no sinal de trânsito?
Se você sempre perde o controle quando a sua mãe te diz não. Então nós temos momentos na nossa vida em que nós estamos lutando contra alguma coisa. Às vezes coisas mais simples, às vezes mais delicadas. Outro exemplo está aqui em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Primeiro, Jesus não te pede nada que Ele já não tenha feito. Se Ele te diz, eu venci, você vai vencer, eu venci, você pode vencer. E ao que vencer, você vai encontrar isso, por exemplo, nas citações dos capítulos 2 e 6 de Apocalipse, como em outras partes do Novo Testamento. Ao que vencer, eu permitirei que ele se assente no meu trono. Ao que vencer, a esse eu darei uma coroa, a coroa da vida. Ao que vencer, ao que permanecer, eu venci, você pode. João 16:33, ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse dizendo, eu não te prometo paz em tudo, eu te prometo paz em meio à guerra. Eu me lembro de uma empresa, eu não sei se essa realmente é o nome da empresa, mas às vezes eu estou indo para Belém e tem uns caminhões com uma lona. Guerra, como é que diz o slogan? Guerra, paz na estrada. Guerra é paz na estrada. Olha que coisa maluca. É como se o camarada estivesse dizendo assim, lute, continue lutando, para que você tenha paz na estrada. Seja um bom motorista, seja prudente, tenha paz na estrada. É uma coisa difícil de você compreender, mas é como se Jesus estivesse dizendo isso, olha, se você anda comigo, você pode até ter guerra, mas é paz na estrada. Você está comigo, é paz. Porque, meu irmão, vou te falar, mais vale com Jesus no olho do furacão, do que sem Ele num mar muito tranquilo. Nós precisamos entender isso. Paz em meio à guerra. E você pode me perguntar, pastor, mas realmente existe uma guerra? Tem alguma coisa acontecendo? Essa guerra está sendo travada? Eu te mostro lá em Daniel 10, você não precisa abrir. Ouça, Daniel 10, 12 a 14 diz, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, nos próximos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Daniel teve uma visão em relação ao seu povo, aquilo perturbou seu coração e ele foi o que? Orar. Deus, imagino Daniel se prostrando, Deus, o que está acontecendo? Primeiro dia, orando. A Bíblia fala que Daniel estava jejuando e tentando compreender a visão de Deus. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Daniel, orando, jejuando, tentando compreender a visão de Deus, ele teve a visão de um anjo, 21 dias depois em que ele começou a orar. O anjo chega diante dele, reluzente, Daniel até se prostra, depois o anjo pede que ele se levante, e ele vai, e aí o anjo diz assim, Daniel, é o seguinte, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus me enviou com a tua resposta, só que o príncipe da Pérsia me resistiu. Gente, presta atenção, no versículo 1 de Daniel 10, diz, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Quando a Bíblia usa o termo aqui, príncipe da Pérsia, a Bíblia está falando de um demônio de altíssima patente, porque o inferno tem hierarquia.
E esse demônio era um demônio responsável por influenciar o reino da Pérsia. Ele estava nos ares, tentando influenciar aquele reino. E a revelação de Deus para Daniel envolvia aquele reino. Era uma visão dada a ele para livrar o povo em relação a uma situação com a Pérsia. E aquele anjo mau sobre a Pérsia, qual era a intenção dele? Não posso permitir que Daniel saiba o que eu quero fazer. Então lutou contra o anjo mensageiro. E nós precisamos entender que entre os anjos também tem hierarquia. E na verdade esse anjo era um anjo que sozinho não consegue passar a barreira da guerra espiritual. O que acontece? Deus envia quem? Miguel, poderoso anjo de guerra. Biblicamente, o anjo também conhecido por ser protetor, por proteger algumas pessoas. Você pode ver isso no contexto bíblico. Então entenda, nós não idolatramos anjos, idolatramos Jesus. Mas os anjos existem e trabalham a nosso favor. Eles são reais. Então a Bíblia nos mostra aqui uma guerra que foi travada para que a resposta à oração de Daniel chegasse até ele. Aquele anjo, ele chega depois de uma guerra nos ares. E nós precisamos entender então que há um conflito acontecendo agora mesmo contra nós e a nosso favor. Alguns podem chamar isso também de batalha espiritual. E existe realmente algo acontecendo nesse momento, pela minha vida, pela sua, ou contra as nossas vidas. Isso é mais do que claro para nós de que uma guerra está sendo travada. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora, em Mateus 24. Mateus 24, 4. Mateus capítulo 24, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz aqui. Assim, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de quê? De guerras e de rumores de guerra. Está aí na sua Bíblia? Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que vencer, aquele que for até o fim, mesmo diante de tantas coisas acontecendo no mundo, este será salvo. A Bíblia diz em Salmos 24, ouça: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas, ou portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Alguém aqui tem em casa uma porta com cabeça? Quando você abre, ela diz assim: por favor, pode entrar. Alguém tem isso? Porque o que a Bíblia está falando aqui não é de porta de madeira, gente. Ela diz assim: que se levantem as vossas cabeças e que se abram como portais para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Sabe quem são essas portas? Eu e você.
Nós somos os portais para que entre o rei. Quando alguém quer tirar a própria vida, você chega até ele e diz: não faz isso não. Tem esperança para você. Jesus pode mudar a sua vida. Quando alguém está enfermo, você põe a mão: posso orar por você? Deixa eu orar pela sua vida aqui. Declarar a cura de Deus sobre o seu corpo. Quando alguém está possesso, você não corre com medo. Você põe a sua mão, repreende o mal, porque você é uma porta de entrada para a glória de Deus. Você é um portal para o Senhor dos exércitos. E nós estamos, mais uma vez eu repito, no exército certo. Nós servimos ao Senhor dos exércitos. Estamos como parte do exército vencedor. E temos que entender também que as maiores lutas não são exteriores, mas interiores. Seja bem sincero comigo aqui essa noite. Quem aqui está passando por uma luta interior hoje? Algo em relação à sua família, a uma pessoa que você não consegue perdoar, a uma situação que você está vivendo que está apertando o teu coração, algo que está te espremendo. Quem aqui está passando por algo? Levante a mão mais uma vez. Não fique assim não, porque eu também estou hoje meio assim. Então eu me exponho logo para você não ficar com vergonha. As maiores lutas, mais do que exteriores, elas são interiores. E eu quero que você entenda, como diz em Gálatas 5, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façam o que querem fazer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e inveja. Não vou pedir que você levante a mão não, mas eu quero que você entenda uma coisa. Quantas vezes nós lutamos contra sentimentos em nós mesmos? Eu já senti inveja, gente. É um dos piores sentimentos que alguém pode sentir na sua vida. Porque você pensa assim, ao invés de se alegrar pelo que o outro tem, você pensa: como é que ele fez isso, rapaz? Como é que ele conquistou? Parece que conquistou, estou lutando por isso faz tempo, esse cara conquistou isso tão rapidinho. E ao invés de você se alegrar pelo sucesso do outro, você sente inveja e você fica até triste porque ele conquistou algo. É um dos piores sentimentos que você pode sentir. Homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, equilíbrio, temperança. Contra estas coisas não há lei. Nós sofremos a cada dia uma luta constante de carne e espírito. A carne quer fazer aquilo que diz respeito ao pecado, e o espírito quer te conduzir àquilo que diz respeito a Deus, à santidade. E nós então sofremos uma luta constante. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não quero fazer, não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que não quero isso eu acabo fazendo. Quantas vezes você fez coisas das quais você não queria fazer? Você é jovem, você sabe que precisa manter uma vida santa diante de Deus, mas um dia você decidiu brincar com as circunstâncias e ficou sozinho com a noiva ou com a namorada e acabou tendo relação sexual antes do casamento.
Quando o teu corpo se satisfaz com o pecado, você levanta e pensa: por que eu fiz isso, meu Deus? Por que eu pequei? Por que eu menti? Por que eu fiz dessa forma? E se você não toma cuidado, com o tempo aquilo vai passando a ficar normal. Daqui a pouco a tua mente está fechada para Deus e você está totalmente aprisionado com as coisas da carne. Você está sendo vencido pelo pecado. Entenda uma coisa: tudo que eu falei até agora foi só para você constatar que nós estamos em guerra. Agora que eu vou começar a pregar. Essa foi só a introdução. Verdade, estou brincando não. Agora que eu vou começar a palavra. Até agora eu só fiz uma introdução para você entender o que nós estamos vivendo. Agora, no final dessa palavra, você vai entender também que nós temos as ferramentas certas para sair de cada situação em vitória. E um dos textos mais chocantes, impactantes da palavra está em 1 Samuel 17, não abra, anote para você ler em casa. Conta a história de Davi quando se encontra com Golias, no meio do campo, para a luta. E eu quero extrair alguns princípios, o como, ou seja, como, pastor, eu posso vencer cada luta, como eu posso passar por cima dessas situações. E eu vou extrair isso das atitudes de Davi. Primeiro, escute, existem lutas que você não pode vencer sozinho. Não importa o quanto você tente, tem coisas que você não vai vencer sozinho. O versículo 52 de 1 Samuel 17 diz assim: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até o vale, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho. Eles iam matando e eles iam caindo no caminho, de Saraim até Gate e até Ecrom. Davi, ele enfrenta Golias, tá certo? Mata o gigante, mas ainda havia um exército. Entenda que tem problemas que você pode resolver momentaneamente sozinho, mas para realmente matá-lo pela raiz, você precisa da ajuda de outros. O exército filisteu era grande. Davi não ia conseguir fazer aquilo sozinho. Então o exército de Israel veio correndo atrás do exército filisteu e foi matando eles até chegar à terra de Saraim, em Ecrom. Eles foram correndo atrás deles no caminho. Porque senão um dia aquele exército poderia voltar. Eles poderiam ter outro confronto. Então, Davi poderia ter matado o gigante, o povo se alegra, que legal, Golias morreu, mas ainda existia um exército inteiro. Eu repito, tem problemas na sua vida ou na minha, que nós só conseguiremos vencer se nós contarmos com a ajuda de alguém. Alguém que nos apoie na célula, na família, entre os líderes, os pastores. Um exemplo disso está em Tiago 5,15, que diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes você pode precisar da ajuda da sua família, da sua igreja, da sua liderança. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. E tem coisas que você só vai vencer se você se expor. E eu sempre, é o exemplo que eu me lembro sempre, do homem da mão mirrada. Historicamente, as pessoas que nasciam com deficiência física, elas eram rejeitadas pelos outros. Eu não queria estar perto. Se você fosse da época, uma pessoa comum, você não queria estar perto de pessoas deficientes. Você não queria tocar, porque era como se fosse maldito, sujo, impuro. Jesus chega com um homem da mão mirrada e diz assim: aí, o que você precisa? Eu já vi teólogos dizerem que
Aquele homem, provavelmente, como ele estava entre todos, ele passou a vida se escondendo. Ele tinha uma mão seca, murcha. E até mediante as roupas que eles vestiam, provavelmente ele passou a vida inteira com a mão escondida. Ninguém sabia que ele tinha problema. Ninguém sabia que ele tinha uma mão deficiente. Ele se escondeu para quê? Para não sofrer bullying, para não ser rejeitado pelos amigos. Então ele esconde, ele deu um jeito de esconder. Como? Não sei, ele deu um jeito, ele escondeu. Mas Jesus chega para ele e diz assim: o que é que você quer? Ele pensa, provavelmente, é a hora da verdade. Se eu não expor aqui o que eu preciso, ele não vai me ajudar. Eu fico imaginando aquele homem tirando a mão, doente, e dizendo: Jesus, olha, esse é o meu problema. Estava todo mundo ali olhando e ele: esse é o meu problema. Tem coisas que Deus só pode te curar se você se expõe, se você abre o coração para alguém. A Bíblia diz em Mateus 18:19: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Provérbios 24:6 diz: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e existe vitória na multidão dos conselheiros. Ah, pastor, não, eu sou o cara, eu não preciso do conselho de ninguém, eu não preciso ouvir ninguém, eu sei tudo. Eu quero te falar que você precisa realmente mudar com urgência. Todos nós precisamos uns dos outros. Tem horas que sozinho você não vai conseguir vencer, a não ser que você chame a sua esposa e diga: amor, eu tenho um problema, eu preciso que você ore por mim. Eu tenho um desafio à minha frente. A não ser que você reúna a sua família, ou você que é filho, chamar o seu pai: pai, me ajuda, me dá um conselho, eu tenho uma situação na escola, eu tenho uma escolha para fazer em relação ao meu futuro, o que eu faço? Como é prudente você ouvir as pessoas certas. Primeiro, entenda que tem lutas que você não vai, por mais que tente, você não vai conseguir vencer sozinho. Segundo, é preciso entender também que Deus já nos deu o que é necessário para lutar e vencer. As experiências da sua vida são uma forte evidência disso. O Max, por exemplo, conheceu a mãe há pouco tempo. O pastor Max foi criado por pais que não eram seus pais biológicos. Ficou sabendo disso depois de um tempo. E para descontar no diabo, ele teve 2 filhos, um atrás do outro. Disse assim: rapaz, eu tive dificuldade, mas eu vou ser pai para valer. Então ele tem toda a autoridade diante das experiências que ele passou na vida, de falar de paternidade, por tudo que ele viveu. Use as experiências que Deus te deu a seu favor. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre as transições da vida. Elas nos levam para novos níveis de maturidade, e assim também nos permitem fazer escolhas com mais precisão. Escute, nós não estamos mais em tempo de atirar para todo lado, sem saber o que nós queremos acertar. E eu estava brincando hoje, lembrando que o Rodrigo Arraes me contou que o pai de um amigo dele, toda noite ia para o quintal de casa, colocava bala no revólver e atirava para cima, 3 tiros, e gritava: pode vir que eu tenho pólvora. Porque estava uma onda de assalto às casas, e para não ser assaltado ele atirava para cima e gritava bem alto para os bandidos ouvirem: quiser vir, vem, mas eu tenho é pólvora. Irmão, vou te falar, nós não estamos mais em tempo de atirar para qualquer lado, atirar por atirar. Nós precisamos saber o que nós queremos atingir, qual o futuro que nós almejamos para nós, para nossa família. Então entenda que as experiências que você tem vivido, elas vão te levar para um nível diferente com Deus. As transições, as mudanças, e nós vemos isso no exemplo de Davi. A Bíblia diz que Saul
vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Imagina Davi, o bichinho pequenininho, magrinho. E aí Saul diz assim: você quer enfrentar Golias? Quero. Então toma a minha armadura. Irmão, a Bíblia diz que Saul, quando foi escolhido para ser rei de Israel, ele sobressaía aos ombros de todos. Se ele estivesse no meio de uma multidão, você via Saul tranquilo, porque todo mundo estava aqui e Saul aqui, ó. Ele era mais alto, se destacava. E ele pega a sua armadura, e as armaduras da época, elas pesavam 40 quilos. Imagina isso. A armadura de Golias, por exemplo, se estima que ela tinha um peso de quase 80 quilos. Então, você coloca aquilo sobre Davi, e Davi, eu fico imaginando ele pensando: rapaz, não estou conseguindo andar com isso. O que é que ele faz? E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da funda, pegou sua funda. A funda era uma espécie de uma baladeira, e foi aproximando-se do filisteu. Quem é nordestino conhece bem baladeira, que matava calango na infância. Só que a funda não tinha aquela parte da madeira, né? Você girava a funda. Mas olha que interessante, Davi tenta usar uma armadura que não era dele, mas observa: vou vencer com o que eu já tinha, vou vencer com o que Deus já havia me dado. Meu cajado, minha funda, as pedrinhas que eu escolhi, o meu alforje de pastor. Olha, eu vou para cima desse gigante assim. Toma a tua armadura. Entendam também uma coisa, que não é porque Davi tinha as ferramentas que estava tudo certo. Entendam que Davi não estava acomodado. Ele estava treinando enquanto trabalhava protegendo as ovelhas do seu pai. Ele estava preparado para a guerra, para aquele combate com Golias. Então disse Davi a Saul, olha o que ele disse: teu servo apacentava as ovelhas. Ele disse assim: rei, eu cuidava das ovelhas do meu pai, quando de repente veio um leão, um urso. Sabe o que eu fiz? Eu peguei pela barba do urso. Irmão, onde é que fica a barba? Aqui, não é verdade? Estou achando vocês muito quietos hoje. É a chuva que deixou vocês assim meio deprimidos? Não, está tudo bem? Você pode ficar à vontade, tá bom? Não tem, fique sossegado. Onde é que fica a barba, gente? Você consegue imaginar a cena? A Bíblia diz que Davi disse assim: olha, o urso pegou a ovelha com a boca. Eu fui lá e puxei pela barba dele e arranquei a ovelha. Tu já pensou que é tu pegar a barba do urso e dizer: vem cá, cidadão, tu está mexendo, rapaz, eu vou acabar contigo. Pelo queixo, irmão. Ó, o pastor Ruth tem uma barba bonita. Vou te pegar assim, vou acabar. E ele disse: rei, fica tranquilo, que eu já fiz o meu treino. Eu já matei leão e matei urso para proteger as ovelhas do meu pai. Assim feria o teu servo leão, como também o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E como devo treinar? Ah, eu quero ser um pastor. Então você precisa começar servindo na sua célula e aprendendo como lidar com as pessoas. Ser pastor é uma das funções mais delicadas que eu conheço na minha vida. Você precisa então começar a treinar isso, cuidando dos outros na sua célula. Eu quero ser um bom pai, então você pode começar treinando com seu sobrinho. Leva ele para brincar, tenha um tempo com ele, aprenda como lidar com as crianças. Vem para cá servir no ministério infantil, faz alguma coisa, treine, para que quando aquilo acontecer, você esteja um pouco mais preparado. Ah, pastor, eu quero morar fora do país. Então que tal você começar a estudar um idioma? O idioma dessa nação para onde você vai. Se não, meu irmão, cidadão de Deus, você vai chegar lá e não vai saber pedir um sanduíche.
Aí você vai chegar na porta, vai estar escrito push. Você vai pensar que é para puxar, mas o push em inglês é para você empurrar. Aí você chega na porta e puxa e vai passar uma vergonha. Você precisa usar o que você tem e treinar para que você seja levado por Deus a coisas maiores. Seja forte e corajoso, porque às vezes os amigos querem nos desanimar. Os inimigos já estão lutando para nos desanimar, mas os amigos às vezes. Saul disse para Davi: contra o filisteu, Davi, você não pode lutar não, rapaz. Pois você é muito jovem e ele é homem de guerra desde a mocidade. Olha o que Saul disse para Davi: Davi, tu é muito pequeno, rapaz, tu não tem treinamento para isso, mas Golias é forte. E olha a resposta de Davi a Saul: eu matei leões, matei urso, protegendo as ovelhas do meu pai. Os inimigos, eu acho essa cena tão assim, meio que cômica também, porque a Bíblia diz que olhando o filisteu e vendo Davi o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu: olha só, está lá um cara de mais de 3 metros, se estima 3,30 metros de altura que Golias tinha. Sua armadura pesava quase que 80 quilos, chegando lá diante do exército, afrontando. Quem vocês vão enviar para me enfrentar? Olha, bando de frouxo. Quem vem? Aí vem Davi, subindo lá. Chega lá magrinho, rapaz. Faz um cajado. Golias olha para ele e o despreza, porque Davi tinha cara de gente boa. Já viu como é cara de gente boa? Outro dia o cara veio me propor um negócio. Eu olhei para ele e falei assim: irmão, tu tá vendo o que tu me propõe? Tu sabe se eu não sou um bandido? O senhor não tem cara de bandido, só cara de gente boa. Eu falei, pô, que bom, né, que eu tenho um cara de gente boa. Mas tem gente que tem uma cara tão de gente boa que você diz, fulano, isso não é de nada, rapaz. E Golias olha para Saul e diz assim: olha o que Golias diz: por acaso eu sou um cachorro, eu sou um cão, para tu vires a mim com um pedaço de pau? Ele estava com um cajado de pastor, com um pau na mão, e o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Às vezes, as pessoas vão querer matar os seus sonhos, vão querer diminuir a sua força, a sua coragem. Eu quero te falar: ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que Deus está te dizendo. E Davi foi direcionado pelo Espírito de Deus para fazer aquilo. Eu quero te aconselhar: permaneça firme, não desista. Por que as pessoas se cansam? Porque muitas vezes, em algumas circunstâncias, param de crescer e de mudar. O alimento de ontem tem que ser fortificado para hoje. Quando você era nenenzinho, você tomava um leitinho. Hoje, meu irmão, só o leitinho não dá. Você tem que comer um feijão da colônia, um feijão preto. Você tem que tomar uma coalhada. Você tem que fazer algo diferente. Ah, eu sou líder agora, não tenho mais que ler a Bíblia. Não preciso, já sou líder, não preciso ler a Bíblia. Já fiz a escola de líderes, não tenho mais que estudar a Bíblia. Vai nessa força. Os tempos estão mudando a cada dia. Quanto mais se conhece e se alimenta da palavra, melhor. Se você não se qualifica, você se torna antiquado. Hoje em dia as pessoas não fazem mais só faculdade. O que elas fazem depois? Mestrado, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. Tem alguma coisa depois? Você vai fazendo e vai estudando. Aí o profissional diz: não, chegou alguém, estão dando meu lugar para ele. Porque você não buscou se renovar. Você não se qualificou, você não buscou mais conhecimento. Se a igreja, por exemplo, não se desenvolve, e não desenvolve estratégias novas para hoje, também não continua conquistando.
Houve uma época que ter bateria na igreja era pecado. Hoje, se não tiver, a gente reclama. Guitarra, rapaz, isso é coisa do demônio. Quem inventou esse instrumento foi o diabo, guitarra. Mas hoje a gente acha tão bonito os solos de guitarra, o acompanhamento da guitarra. Os tempos mudam. Se você não sabe, o nível de informação que um rei tinha séculos atrás, em 2 anos de reinado, nós temos hoje 1 hora através da internet. As crianças têm acesso a muito mais informações do que os reis tinham na época. A internet, a tecnologia, as coisas mudam a cada dia. E se você não muda, você pode ficar antiquado. Se você não tem a estratégia certa para lutar, você pode estar lutando da maneira errada. Seja disciplinado. Você sabe quanto tempo leva para uma coisa se tornar hábito na nossa vida? Quem sabe? 21 dias. Quando você faz a mesma coisa durante 21 dias, aquilo se torna hábito. Pastor, não consigo ler a Bíblia. Se você conseguir lê-la por 21 dias, pesquisas científicas dizem que você vai conseguir ler sempre. Aquilo vai se tornar um hábito da sua vida. Davi era um jovem disciplinado. Ele trabalhava, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E aquilo o transportou para que ele estivesse preparado para matar um gigante. Seja disciplinado, respeite também as lutas e seus adversários. Vocês viram o que aconteceu com Anderson Silva naquela luta que ele quebrou a perna? Quem assistiu essa luta? Eu não assisti, mas eu vi nos jornais. Ele ficava dizendo assim para o adversário dele: vem. Não era assim? Eu não assisti, eu vi no jornal. Vem para cá, ó. Aí fingia que ia chutar, fingia que ia dar murro, e não dava, brincando. O camarada veio, meu irmão, quase que acaba com ele. E aí ele foi dar um chute, a canela dele partiu no meio. As imagens mostravam quando a perna dele fez assim, ó. Subestimou a força do adversário. Você está brincando com o diabo? Você está brincando? Você que é casado, às vezes é abordado por mulheres bonitas, chegam perto de você com roupas decotadas. Vamos tomar um café? Ah, não tem nada, é só uma colega de trabalho. Ah, vamos jantar hoje? Ah, não tem problema, eu vou falar de trabalho com ela. Sou casado, mas eu não quero nada, eu só quero ter um momento. É só um momento para, assim, descontração. Vamos na minha casa. E quando você menos percebe, você brinca com aquilo que é maligno. Você é casado, você tem que estar com a sua esposa. Você tem que estar com a sua família. E com quantas coisas nós brincamos. Os amigos fazem uma roda ali, te chamam, coloca aí uma cocaína, uma maconha. Diz assim: rapaz, tu não sabe como isso é bom, dá só uma cheiradinha aqui. Só uma, não vai te fazer mal. É só uma vez. Vem cá, faz. Aí você influenciado, ou alguém influenciado, de uma cheirada se torna um viciado. E destrói toda a sua vida. Escute, isso é muito sério e grave. Não negocie com as coisas do mundo. Não brinque. O diabo, ele é inteligentíssimo, astuto. Ele não entra de uma vez, ele entra aos poucos. O poder dele é totalmente limitado. O poder de Deus é ilimitado. Não estou fazendo uma comparação. Eu só estou te dizendo que a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão, para nos tragar, buscando a quem possa tragar, destruir. Não brinque com o adversário, não brinque com a sua luta, não pense que você pode vencer. Eu sou sozinho, eu sei, na minha força eu vou conseguir. Para, por favor, em nome de Jesus. Compartilha, abre o coração, entenda que sozinho você não consegue, entenda que você tem as ferramentas certas. Deus te deu essas ferramentas, mas você precisa saber usá-las. 1 Pedro 5,8, eu estou terminando, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Entenda que você pode encontrar paz, alegria, no meio até mesmo da luta. Paulo disse: Senhor, olha, eu tenho um espinho na minha carne, me ajuda. E Deus disse para ele: Paulo, meu poder, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quantas vezes eu subi nesse púlpito triste, arrebentado por causa de alguma situação, contando com a graça de Deus, foram as vezes que Deus mais usou a minha vida. Eu não subi em pecado, eu subi triste por causa de alguma coisa. É diferente, e o Espírito de Deus veio, me deu a graça de trazer uma palavra ao teu coração. Entenda que a luta tem seu lado positivo, ela nos prepara para coisas maiores, nos torna mais fortes. Davi olha para Golias e diz assim: olha, eu não vou só te matar, vou tirar tua cabeça fora. Você sabe quanto pesa a cabeça de uma pessoa? Normal, 8 quilos. Pelo menos foi o que eu estudei. 8 quilos, eu fiquei pensando, a cabeça de um gigante. Eu tenho 1,67 m, minha pequena cabeça pesa 8 quilos. Algumas pessoas têm uma cabeça mais pesada. Um gigante, então, com 3,30 m, eu botei uns 12 quilos de cabeça. Inclusive eu queria trazer uma barra de 12 quilos para cá, não consegui, porque já era domingo, eu tinha que ter pensado nisso antes. Eu ia trazer alguém mais ou menos como Davi para levantar, porque Golias tinha um cabeção, irmão. Não era só a cabeça, era a espada. Imagina aquele camarada, parecia uma aranhazinha pequenininho, correndo para cima do gigante, mata ele com a funda, ele cai. Ele diz assim: vai que ele está só desmaiado, né? Eu vou acabar o serviço. Pega a espada dele, arranca a cabeça dele e levanta. Ó, segura aquele cabeção de 12 quilos. O povo de Israel se alegra, os filisteus fogem. Agora imagina, não está na Bíblia. Não está na Bíblia o que eu vou dizer agora. Mas imagina que tinha outro gigante, irmão de Golias. Outro lá, um parente, um primo distante, uns 3,5 m. E ele toma conhecimento: mataram Golias, teu primo, rapaz. Espera aí que eu vou lá. Ele chega lá. Ao contrário, Golias, quando viu Davi, diz assim: tu, por acaso eu sou algum cachorro que mandaram uma criança vir lutar comigo? Com um pedaço de pau. Mas imagina um segundo gigante. Não está na Bíblia, gente, por favor. Eu estou te levando a imaginar. Chegando lá, mataram Golias, ele chegou. Quem matou Golias aqui? Foi aquele camarada franzino, bem ali com um pau na mão. Ele olhou e... aquele ali, com um pau na mão. Ele não ia pensar a mesma coisa que Golias pensou. Esse menino deve ser um artista nas artes marciais. Esse menino pequeno assim, matou meu primo, Golias. Sabe o que foi que Davi conquistou? Ele conquistou respeito. Quando você passa por situações difíceis na sua vida, por mais que alguém tente te desanimar, esse mesmo alguém vai chegar com você e dizer assim: cara, como é que você conseguiu isso aí? Como você conseguiu vencer isso? Me explica, eu quero saber. Porque ele conquistou a autoridade. A Bíblia fala mais lá na frente que Davi está com os seus valentes. Já depois de muito tempo, Davi agora era um guerreiro. Ele estava com os valentes dele. E ele saiu a peleja com quem? Com os seus valentes contra seu filho Absalão, que queria tomar seu trono. O que é que os valentes de Davi dizem? Os valentes de Davi contra o exército de Israel, que estava sendo liderado por Absalão. Os valentes de Davi chegam com ele e dizem assim: mestre, é o seguinte, rei, você não vai conosco nessa luta, porque você é muito importante, cara. Você é tão importante que o seu valor excede ao valor de 10.000 homens. Sabe o que é isso? O teu valor, Davi, é o de 10.000 homens. Nós não podemos arriscar isso. E eles não querem nós, eles querem você. Você é o cara que vale 10.000 homens. Como que Davi conquistou isso? Começando acabando com a raça de Golias. Um homem pequeno, ruivo, cara de gente boa, mas que se tornou valioso como 10.000 homens guerreiros. Ele diz assim: tudo bem,
eu vou fazer como vocês estão pedindo. E o exército dele, os valentes dele, diz assim: fica aí, dando só o comando de como a gente tem que fazer. Nos dá direção. A Bíblia diz que os valentes de Davi acabam com o exército de Israel. Valentes, homens, alguns até criminosos, mas que decidiram contribuir com Davi. Se você vencer cada situação que se apresentar, você vai conquistar força, coragem ainda maior. Você vai ser respeitado e as pessoas vão querer ser abençoadas através da sua vida. Não desista dos seus sonhos, a não ser que Deus te apresente os sonhos dele. Alguém já disse: se você quer fazer Deus rir, conte seus sonhos para ele. Isaías 55, o Senhor diz: os meus planos para você são mais altos que os céus, são muito maiores que os seus. Então, se Deus te mostrar os planos dele, então siga, mas não permita que pessoas matem seus sonhos. Eu estou terminando, escute, cuidado também com as vitórias. Um amigo meu, Leandro Barreto, da igreja Poema de Taubaté, me disse uma coisa tão forte no telefone ontem. Fiquei sem palavras. Ele disse assim: Éber, meu amigo, quando o diabo não te mata na luta, ele te empurra para a vitória. Porque vai, tu vai conseguir, vai. Você é o cara. Se o diabo não te venceu na luta, ele vai tentar estimular o teu orgulho, a tua soberba. O que é que a Bíblia diz? Que Herodes falou e a população disse: que é isso? Que voz é essa? Isso é voz de um Deus. E Herodes não glorificou a Deus. Por isso morreu comido de bichos. Porque não deu glória ao Senhor. Você lutou, você venceu. Glorifique a Deus. Você tem um mérito, porque você se empenhou para isso. Mas a glória pertence ao Senhor. Maior é quem está conosco do que quem está contra nós. Há um momento que o rei da Síria havia preparado uma emboscada para o rei de Israel. Preparou seus exércitos, colocou ali, só que o profeta Eliseu avisou o rei de Israel: não vai por tal caminho, porque tem uma emboscada para você. E Deus livrou então o rei de Israel. O que acontece? O rei da Síria ficou assim muito chateado e disse assim: rapaz, quem está contando meus planos para Israel? E um cara chegou e disse assim: o rei, é o seguinte, tem um profeta lá, Eliseu, que ele conta para Israel o que você diz no teu quarto. Não tem jeito, cara, está frito. Deus conta tudo para o povo dele, rapaz. O que é que ele faz? Ele manda um exército para os arredores da casa de Eliseu. Vou acabar com esse profeta. Quando o servo de Eliseu sai na rua que olha, meu irmão, era carro e cavaleiro para todo lado. Ele entra e diz assim: Eliseu, acabou. A casa caiu. Não tem jeito. Aí Eliseu faz uma das orações mais poderosas da Bíblia. No versículo 17 de 2 Reis 6, ele diz: peço-te, Senhor, que abra os olhos dele, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do seu servo e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando o servo de Eliseu viu, ele observou que muito maior era o exército a seu favor do que o exército contra ele. Muitas vezes, no meio da luta, o que nós precisamos fazer é abrir os olhos, é conhecer as verdades da palavra de Deus, saber o que ela diz, entender que nós somos mais do que vencedores, que maior é quem está a nosso favor do que quem está contra nós. Acredite que você vai vencer. Acreditar já é boa parte da vitória. Acredite em Deus, em si mesmo. Confie no Senhor, mas faça a sua parte. Você quer um emprego? Estude, se qualifique, entregue os currículos e ore. Quer ser aprovado no vestibular? Estude. Entenda que no meio da guerra nós temos que lutar. Mas de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, o Criador de tudo. Dele vem o meu socorro. Eu luto, mas dele vem a minha salvação.
Aleluia. Eu termino, estou falando a terceira vez, agora eu termino mesmo. Fique de pé no seu lugar. Eu quero ler o penúltimo texto para você. Efésios 6, a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Bata no seu ombro assim, diga assim: eu ando com a verdade. Eu não ando com mentiras. Eu sou íntegro. Eu ando com honestidade. Eu sou alguém de caráter. Eu sou um homem, uma mulher de Deus. Vestida a couraça, bata assim, a couraça da justiça. É o seu colete à prova de bala, irmão. Eu estou protegido, meu coração está guardado. Porque eu ando fazendo aquilo que é correto diante do Senhor. E calçados os pés da preparação do Evangelho da paz. Eu sou um mensageiro da palavra de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé. Alguém se lembra do escudo do Capitão América? Feito de um material único no mundo, vibrânio, não é isso? Aquele escudo é poderoso, irmão. O escudo da fé é muito mais poderoso. Quando alguém disser para você, você não pode, use o escudo da fé e pela fé diga: eu vou vencer, eu vou conseguir. Você, mas você é tão pequeno, não importa. Você é tão jovem, quantas vezes disseram isso para mim? Você é tão jovem, não importa. Eu sou jovem, mas Jesus vai me dar o que eu preciso. Use o escudo da fé, se proteja, com o qual você pode apagar os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Se alguém disser o contrário, você vai dizer: ei, eu sou filho de Deus. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu tenho a vida eterna. Ele me salvou. Ele morreu na cruz por mim. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até Jesus usou a Bíblia no deserto. Quando o diabo tentou Jesus, ele usou a palavra. O diabo disse: transforma essas pedras em pães. E ele disse, a Bíblia também diz: nem só de pão viverá o homem, mas do que procede da boca de Deus, a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O último texto, Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: não tenha medo não. Não tenha medo, você vai vencer.